Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre redações, essays e toda essa parte de textos do processo de candidatura para o exterior. Bem, para ainda quem ainda não nos conhece, né, uma forma muito rápida e simples de vocês terem uma análise inicial da Daqui para Fora é realizarem a nossa análise de perfil. Então, ao preencherem poucas informações, vocês conseguem ter um feedback nosso sobre o potencial do estudante para esse projeto, sem compromisso algum, totalmente gratuito. Então, aqui vocês podem entrar no nosso link, né, aqui nesse QR Code, para vocês entrarem e acessarem a nossa análise de perfil. Eu vou colocar também esse link direto aqui no nosso chat para vocês acessarem durante a apresentação, caso queiram. Tá? Ah, Além disso, né, os próximos eventos que estão previstos para acontecerem, no dia 17, a gente vai falar sobre faculdades na Europa, né, um assunto muito importante e cada vez mais procurado pelos nossos alunos, de como estudar na Europa. No dia 24, a gente vai falar sobre bolsas de estudos, onde elas estão, onde não estão. E no dia 31 de julho, a gente vai falar sobre os cuidados de fazer o processo seletivo para o exterior sozinho, né? Algumas das principais questões que a gente vê e erros que os alunos cometem, que podem realmente jogar esse projeto por água abaixo quando o aluno não tem uma experiência, uma expertise para poder direcioná-lo nas etapas principais do sucesso de um projeto. Então, no dia 31 a gente fala um pouco sobre isso. Além disso, nossa agenda online, vocês podem acessarem, marcarem um dia e horário conosco, e também a nossa análise de perfil, como eu mencionei, que é a melhor forma de primeiro contato quando é aqui para fora, para vocês terem uma avaliação nossa. Então, com poucas informações, a gente consegue fazer essa devolutiva para vocês, e, eventualmente, para quem tiver mais interesse, marcar também uma reunião inicial, como a daqui para fora, de novo, totalmente gratuito, esse primeiro contato. Então, pessoal, vamos lá. A pauta principal da noite é para falarmos das redações, né? O passo a passo de escrever boas redações. Ah, então, antes de a gente entrar nessa parte específica, a gente vai falar um pouquinho, vou fazer uma rápida introdução sobre daqui para fora, para quem ainda não nos conhece. A gente vai falar também do processo seletivo, de como as universidades no exterior avaliam os estudantes, para justamente contextualizar aonde que as redações entram nesse projeto. Depois a gente vai falar rapidamente das cartas de recomendação, né, que também fazem parte desse contexto de textos de uma candidatura para o exterior. Vamos entrar mais a fundo nas redações e no final vou abrir para perguntas e respostas do que vocês tiverem ainda. Então vamos lá. Para quem ainda não conhece a Daqui para Fora, né? A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já foram mais de 3.800 alunos conosco, totalizando aí mais de 800 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. A Daqui para Fora trabalha exclusivamente a nível de graduação. Ou seja, não temos nenhum outro tipo de programa acadêmico dentro da Daqui para Fora, somente graduação, o preparo e orientação para candidaturas no exterior. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior. Nós setorizamos a Daqui para Fora por times acadêmicos, né? Então, cada equipe é composta por 4 mentores. Em cada fase do trabalho, o aluno vai ter um especialista naquela etapa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive na redação, né, que é uma parte fundamental da candidatura. Nós temos o nosso próprio departamento de redação, então cada aluno tem um mentor do seu time de 4 mentores, um é especializado em redação somente. Falando dos resultados, aqui vocês podem ver algumas das aprovações dos últimos anos que a Daqui para Fora teve, e também os países hoje que nós atuamos, então não só no processo seletivo das faculdades dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, mas também algumas faculdades da Europa, né, em que tivemos alunos aprovados nesses últimos anos. Então, aqui vocês podem ver algumas das principais aprovações, né? E é claro que ao longo desses anos a gente teve centenas de aprovações no exterior. Nosso grande objetivo com cada aluno é que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior. E falando dos últimos 2 anos, né, os últimos 2 ciclos de resultados, tanto nas top 15 quanto top 30, aqui das faculdades americanas, as principais aprovações.
Então, muito para mostrar que todo o ciclo a gente tem conseguido esses resultados de alto nível, inclusive agora também nesse ciclo atual de 2024, tivemos algumas aprovações nas Ivy Leagues novamente. Já já a gente vai começar a divulgar esses resultados oficialmente, né, no compilado da turma que está embarcando agora em agosto. E falando dos resultados também de 22 e 23 do Canadá e Europa, aqui algumas das principais aprovações, né? Então, para vocês verem um pouquinho, né, o quanto a daqui para fora tem bagagem, tem expertise nesse assunto, para justamente viabilizar esse projeto para cada um, né? O importante é que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível, dentro do seu perfil, do seu potencial, mas também sempre lembrando a parte financeira. Esse é um aspecto muito importante daqui para fora para que esse projeto seja, no final, viável e possível para cada um e para cada família. Bem, a segunda pauta que a gente quer abordar aqui com vocês é o processo seletivo, para justamente nós contextualizarmos a questão das redações, ou seja, onde elas entram dentro de uma avaliação em uma faculdade no exterior. Bem, primeiramente, as faculdades no exterior, elas olham o critério acadêmico primeiro, ou seja, as faculdades querem certificar que o aluno vai ter nível acadêmico suficiente para dar conta da carga horária das matérias, do nível exigido da universidade, né, academicamente. Então, as faculdades, elas usam diferentes critérios para fazer uma avaliação. Então, na parte acadêmica, quais são esses componentes? Dependendo do país ou do lugar, nós direcionamos esse aluno para se preparar nos critérios mais adequados. Mas, de uma forma geral, como é que as faculdades olham ou vão avaliar o aluno academicamente? Na composição de notas e provas. Notas na escola, né, o histórico escolar desse aluno, né, do nono ao terceiro ano do ensino médio, ou seja, a média geral que esse aluno teve durante os 4 últimos anos do ensino médio, e as provas que são o SAT ou ACT, que são provas de inglês e matemática, elas são provas principalmente exigidas no processo dos Estados Unidos, sendo que o SAT também é aceito por muitas faculdades da Europa continental. Então, a gente tem recomendado muitos dos nossos alunos a realizarem a prova do SAT também para a Europa. As provas de proficiência de inglês, que são as provas, né, que as faculdades requerem para alunos internacionais. Então, você precisa comprovar o seu nível de inglês, como o TOEFL, o IELTS, Duolingo. Algumas faculdades olham o Cambridge também. Mas, em geral, hoje, os nossos alunos estão fazendo ou a prova do TOEFL ou do Duolingo. São as duas principais provas, né? O Enem também vai ser exigido no processo de critério acadêmico de avaliação, no processo das faculdades do Canadá e da Europa. Então, o Enem ele é avaliado em conjunto com o histórico escolar, tá? E as provas específicas, dependendo do país ou da universidade, isso é na Europa. Na Europa existe uma variação dependendo do país, do curso e da área de interesse do aluno, tendo uma prova específica ou não. Então, isso é algo que a gente tem que avaliar caso a caso, país por país, faculdade por faculdade, quando o aluno tem interesse na Europa, tá? Que isso pode acontecer ou não, pode ser uma exigência específica de alguma faculdade ou não. Mas esse é o primeiro filtro, né? Como a gente falou, mas como também falamos, a parte, né, de avaliação, né, uma aplicação, uma candidatura para o exterior, ele não considera só esse critério acadêmico. Esse que eu acho que é o grande diferencial do processo no exterior para o nosso aqui do Brasil. Porque as faculdades também estão interessadas em avaliar o estudante em critérios pessoais. E os critérios pessoais são compostos por 3 grandes vetores. Primeiro, cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola, as atividades extracurriculares, os projetos, o que esse aluno fez, né, trabalho voluntário, Olimpíadas, tudo que esse aluno se engajou ao longo do ensino médio, e as redações, que é justamente a pauta principal de hoje, que a gente vai abordar, né, entrar nos detalhes, tá? Então, as redações também compõem, né, essa parte de avaliação pessoal dos estudantes, tá? E para fechar, algumas faculdades fazem entrevistas com os representantes das universidades
E portfólio é para a turma que tem interesse nas artes. Então, se um estudante tem interesse em alguma área artística, como cinema, moda, teatro, artes plásticas, design, esse aluno vai precisar criar também um portfólio artístico para aquilo. Então, aqui nós preparamos e treinamos esses alunos também na parte artística, tá? Então, a gente trouxe essa pauta para justamente contextualizar, né, aonde que as redações, né, dentro do processo seletivo posterior entram, ou seja, elas entram no critério de avaliação pessoal, ou seja, depois que o aluno é avaliado academicamente pelas universidades. E aí elas vão olhar esses critérios pessoais nesse conjunto, né, as redações junto com as cartas de recomendação e as atividades extracurriculares. Então, passando primeiro rápida aqui pelas cartas de recomendação, que também é uma parte de textos, né, exigido pelas universidades. Primeiro são duas cartas de professores, geralmente uma ou duas cartas, né, que o aluno precisa ter. Ah, Geralmente também as faculdades vão exigir que essas cartas sejam recentes, ou seja, de professores que acompanharam você nos últimos 2 anos do ensino médio, ou seja, não dá para pedir uma carta de um professor quando você estava lá no sexto ano, sétimo ano, né, do fundamental, ou nono ano ainda, é muito longe. Então, são professores que precisam demonstrar e escrever para a faculdade como você é dentro da sala de aula. Então, quanto mais e melhor o aluno, o professor conhecer o estudante, melhor essa carta fica, né? Ah, então, elas servem para justamente trazer a visão, né, do estudante no contexto da sala de aula, como é que esse aluno se envolve, se engaja em projetos, atividades, etc. E o aluno deve pedir essas cartas que tenham exemplos fortes, né? Então, não basta um professor, né? Se você pedir para um professor aonde você tenha boas notas, mas você não tem uma boa relação com o professor, ou que você não conheça muito bem aquele professor, então, o importante é que esse professor traga exemplos de características suas pessoais, né? Não, e não dizer simplesmente que você é um bom aluno naquela matéria, né? Ou naquela aula especificamente. Né? As cartas elas precisam trazer informações a mais na sua aplicação. E a outra carta, né, é escrita por um coordenador, ou o que eles chamam de college counselor, ou um diretor de escola, para trazer justamente a visão do aluno dentro do contexto da escola, né, como um geral. Então, já é um outro contexto fora da sala de aula, mas dentro do contexto da comunidade escolar, tá? Quais são as responsabilidades dos alunos, né? Fornecer informações completas e atualizadas, né, para os professores. Inclusive, nada aqui para fora, nós temos todo um formulário bonitinho que o aluno vai escrever, trazendo para o professor algumas das suas principais histórias, né, seu contexto de vida, o seu envolvimento naquela aula, para ajudar justamente o professor a ter material suficiente para escrever uma boa carta de recomendação, né? Ah, e quais informações, né, essas cartas devem estar presentes, né? Exemplos específicos, né? Então, é importante o professor realmente colocar alguns exemplos que são muito específicos, o tipo de qualidade que o professor ou a professora queira demonstrar de quem você é. Ah, e também focar no contexto em que você conhece, né, que o professor conhece e interage com o estudante, tá? Através das cartas, o professor consegue exemplificar suas habilidades, trabalho, liderança, engajamento, cooperação. Então, essas características, essas cartas, elas conseguem trazer exemplos bem vívidos, né? Então, aqui tem dois exemplos, né, de como usar esses exemplos específicos para demonstrar características de um aluno. Então, o primeiro exemplo aqui, a primeira coluna, né, que diz, né, o Guilherme was always dedicated, ou seja, aqui está demonstrando uma característica que o estudante era muito dedicado. Agora, o professor, né, a carta de recomendação, ela pode trazer de uma outra forma essa mesma característica desse aluno, mas trazendo aqui exemplo real, né, de como que esse aluno era dedicado, né? Como é que você exemplifica dedicação? Esse é o ponto. E aí, no outro exemplo, de como isso foi feito e escrito na carta de recomendação. Então, vou ler aqui para vocês.
For his end-of-year project, Guilherme went above and beyond that was expected of him. In order to best present his project on general relativity, he taught himself video editing and animation so that he could present the ideas clearly to his peers. Ou seja, aqui demonstra o que o Guilherme fez, que de fato demonstra essa habilidade, né, de dedicação e engajamento, né? Outro exemplo é Julia showed great leadership in the classroom. Tá, como é que você demonstra liderança, né? Como é que você exemplifica essa característica desse estudante, né? E aí tem um exemplo aqui do lado. When we had our group project on sustainability, Julie suggested the topic of reducing food waste. She designated tasks for her peers, and when one group member struggled to find relevant sources, she stated after her class to show him how to search. Ou seja, aqui está trazendo um exemplo claro e real de como que essa característica de liderança ela colocou em prática, de fato. Esse é o ponto. Então, as cartas elas precisam trazer esses exemplos, né? Essas ilustrações, literalmente, de uma habilidade, e não simplesmente falar que o Guilherme é um aluno dedicado, a Júlia tem liderança, o outro é proativo na minha aula, tá? Como é que você demonstra isso? Traga um exemplo específico para isso. Então, esse é o grande ponto, tá? E aí a gente entra agora na outra pauta, que é justamente a principal de hoje, que são as redações, né? Como a gente falou, junto com as cartas de recomendação, as atividades extracurriculares, as redações, elas fazem um componente na avaliação dos critérios pessoais de uma faculdade no exterior. Então, vamos lá. Primeiramente, o que elas são, né? São redações de caráter totalmente pessoal, reflexivo, e que elas servem para admissão e muitas redações também são usadas ou são exigidas quando o aluno vai aplicar para algum tipo de bolsa acadêmica, né? O número de palavras pode variar bastante, dependendo da faculdade que você vai se candidatar. Geralmente, a média, né, o range de número de palavras varia de 200 até 600 palavras por redação, tá? E aí, alguns tipos de essays que existem, né? Dentro do processo das faculdades dos Estados Unidos, na principal plataforma de aplicação, que é o Common App, né, tem uma redação específica dessa plataforma que vai ser vista por todas as faculdades dentro da plataforma que você se candidatar, né? E nos outros países, né, principalmente Europa e Reino Unido, existem os personal statement, que também dentro das plataformas iniciais de aplicação você vai criar essas redações. Mas além das redações pessoais, né, que eles chamam de personal statement, ou a redação master, vamos dizer assim, além dessa, cada faculdade também vai ter as suas redações específicas. E muitas dessas redações específicas, que eles chamam de supplement essays, vão estar ligadas a certos tópicos. Aqui, por exemplo, como cursos, as atividades extracurriculares que você fez, a própria universidade, algum tópico específico que a faculdade exija, ou também podem ter o que eles chamam de short answers, né? Ou seja, perguntas curtas, né, para você responder sobre aquele assunto, né? É importante a gente colocar aqui, pessoal, que as redações, elas, diferente das redações do Brasil, né, principalmente quando os alunos pensam em redação, pensam numa prova de redação, como no Enem, que você tem uma dissertação, tem tópicos específicos, tem uma forma de você escrever. Aqui é literalmente o oposto do que é exigido no Enem. Aqui é uma redação realmente muito pessoal, que tem que trazer muita a voz do estudante para a sua redação. E aí vamos em cada uma delas, né? Primeiro, em relação à principal redação, que é a Common App, que é uma das principais redações que os nossos alunos fazem no início do trabalho da redação. Essa redação ela é escrita em primeira pessoa. Os nossos mentores de redação sempre falam, precisa ser deeply personal, deeply personal. Então, é quase que uma sessão de terapia que o aluno vai passar aqui para escrever essas redações realmente do Common App. A redação do Common App ela tem até 650 palavras. Idealmente, ela precisa ter um início cativante, né? Ou seja, chamar a atenção de quem está lendo ali no início da sua redação, e um final surpreendente. Então,
muito importante do aluno se colocar na posição de um admission officer, né, que está ali revisando e avaliando muitas vezes centenas de alunos num único dia. Então, como é que você quer que esse admission officer lembre de você? O que sua redação vai trazer de novo, de diferente, né? Então, isso é algo que a gente tem que sempre trabalhar bastante com os nossos alunos. A forma é tão importante quanto o conteúdo, né? Então, é importante que a perspectiva seja original, pessoal, mas é importante também não ficar muito dentro da caixinha, né? Só a forma, né, e a estrutura ali básica da redação. Você realmente tem que, muitas vezes, trazer algo diferente. Olhando os essays específicos, né? O que as faculdades vão perguntar geralmente? Gap statement. Ou seja, o gap statement é geralmente o que as faculdades querem saber o que você fez entre as atividades entre o ensino médio e o início da faculdade, né? Quais foram, se você tirou um ano a mais para se candidatar, o que você fez naquele período? Se você mudou de escola, né, descrever as razões por que você mudou de escola, se o seu histórico escolar que você envia, né, você tem lá 1 ano, 2 anos em uma escola, depois os últimos 2 anos em outra escola, falar sobre esse assunto. Why school? Why school é muito comum em várias universidades. Ou seja, por que você está se candidatando para aquela universidade? Então, esse é um tema muito recorrente, né? Então, é importante o aluno saber muito, de uma maneira muito, muito profunda, né, do porquê que esse aluno está se candidatando para aquela universidade. Se você vai se candidatar para a NYU, por exemplo, né, Universidade de Nova York, e aí você vai colocar no Y School, eu estou aplicando para a NYU porque eu gosto muito de Nova York, é muito, muito raso, né, muito superficial. Então, precisa ter algo a mais, né? O que você viu na universidade que te chamou a atenção, né? Então, em pesquisar a universidade, entrar nos sites, conhecer os professores, os trabalhos publicados por esses professores também. Então, são insights que você precisa ter para escrever uma boa redação. O I Major, né, ou o porquê da área de interesse, também isso aqui é muito comum, principalmente na Europa, ou seja, uma redação para você falar sobre a área específica que você escolheu na universidade, né? Então, por que você quer fazer engenharia, ou relações internacionais, ou business, ou o que for, né? Então, descreva ali o porquê do seu curso e também falar sobre essas atividades extracurriculares, né? Os seus projetos que você fez, se envolveu, se engajou. Então, isso também é bem interessante, porque é um tema bem recorrente que as faculdades querem conhecer mais, ouvir mais da perspectiva de um aluno, quais foram as principais atividades que você fez e se engajou durante o ensino médio, né? E aí, falando dos supplement essays, né? Aqui alguns exemplos que a gente trouxe para exemplificar para vocês. Por exemplo, né, nas faculdades principais da Califórnia, aqui teve um ano e o texto dessas faculdades da Califórnia foi What would you say is your greatest talent or skill? How have you developed and demonstrated that talent over time? Então, aqui é um texto que você fala sobre talento, né? Ou habilidade. Amherst College, please briefly elaborate on an extracurricular activity or work experience of a particular significance to you, né? Então, aqui é para elaborar sobre atividades extracurriculares, como a gente falou. Brown University. Brown geralmente tem uns temas bem interessantes e mais filosóficos, muitas vezes. Brown students care deeply about their work and their world around them. Students find contentment, satisfaction, and meaning in daily interactions and major discoveries. Whether big or small, mundane or spectacular, tell us about something that brings you joy. Né? Isso aqui, acho que até para muito adulto por aí é uma redação interessante de se fazer, né? Falar sobre o que te traz alegria, né? Então, como é que você descreve isso em 200 palavras, 200 a 250 palavras, né? Columbia University, a hallmark of the Columbia experience is being able to learn and live in a community with a wide range of perspectives. How would you learn from and contribute to diverse collaborative communities? Então, aqui está falando muito de trabalho colaborativo, né?
Georgia Tech, why do you want to study your chosen major specifically at Georgia Tech? Então, aqui está falando de curso, né? MIT, grande universidade, aqui describe the world you came from, for example, your family, club, school, community, city, or town. How has that world shaped your dreams and aspirations? Né? Isso aqui é bem legal também, um tema bem interessante, né? Stanford, what historical moment or event do you wish you could have witnessed? Esse é um tema também muito interessante, né? Qual o momento histórico você gostaria de ter vivido e o porquê, né? E a Universidade de Chicago, Chicago também é bem conhecido por temas bem diferentes, né? Então, aqui um tema é What if the moon were made of cheese or Neptune made of soap? Pick a celestial object, reimagine its material composition, and explore the implications. Feel free to explore the realms of physics, philosophy, fantasy. The sky is the limit, né? Então, aqui, aí realmente é um tema muito filosófico. Inclusive, uma curiosidade aqui de Chicago, os temas das redações, elas são debatidas entre os alunos atuais da faculdade de quais possivelmente poderiam ser os temas para os alunos que estão no processo de recrutamento, de entrada para Chicago. Então, isso é, inclusive, temas que são debatidos entre os alunos da própria faculdade também. Então, isso é bem legal, né? E aí, por que as redações são importantes, né? Elas demonstram para quem você é, além das notas, demonstram também as suas motivações, inspirações, experiências, né? Ambições, as suas qualidades, né? Quais são as suas qualidades de vida, né? De valores, o que você pretende acrescentar na comunidade, a partir das redações que as faculdades conseguem entender ou conseguem prever mais ou menos que tipo de estudante você vai ser dentro da universidade, como você se expressa e, obviamente, o seu nível de inglês, né? E aí, vamos lá, como é que torna um texto forte, né? Como é que você faz um texto bem forte, né? Primeiro, prática, né? A escrita é reescrita constante, né? Isso, muitos dos grandes escritores falam isso, inclusive, né? Então, a consistência, a dedicação de você fazer uma primeira versão, segunda, terceira, quarta versão, é importantíssimo, inclusive na Daqui para Fora, isso é um aspecto muito importante que a gente preza bastante entre aluno e mentor de redação para reescreverem seus textos constantemente. A gente vê com muita frequência os nossos alunos escrevendo 2 versões, 3, 4, 5, 6. Tem alunos que vão chegar até 10 a mais de 10 versões em um único texto. Então, e isso daqui para fora é muito legal porque, né, nós não temos nenhuma limitação de revisões com os mentores, os alunos podem ter esse contato constante com seus mentores de redação, até o próprio mentor de redação sinalizar para o estudante de que aquela redação está pronta e pode ser enviada, né? É importante também nas redações, né, trazer exemplos e reflexões, né, sobre amadurecimento, identidade, aprendizados, propósitos, dizer quem você é, né, ser autêntico, né, então dizer exatamente o que importa para você, falar sobre vulnerabilidade, né, e nuances sobre a sua vida, permitir-se ser humano e jovem também. Então, as faculdades, elas entendem que elas estão, né, recebendo e lendo né, redações de jovens de 17, 16, 18 anos. Então, não se espera aqui que você tenha feito né, criações ou mudado o mundo já com 16, 17, 18 anos, né? Mas que você tenha feito reflexões sobre a sua vida e os seus aprendizados também. Outro ponto é responder às perguntas, aos prompts, né? Então, muitos alunos acabam, né, desviando do que está sendo perguntado ali. Então, é importante, de fato, voltar sempre à pergunta e ter certeza que você está respondendo o que a faculdade está perguntando, né? E ter um equilíbrio entre showing e telling, né? Ou seja, como a gente falou nas cartas de recomendação no início, como é que, se você quer demonstrar ou falar para a faculdade que você é um estudante dedicado, ou que você tem uma habilidade de liderança, não fale que você é um líder, né? Ou que você é dedicado, mas traga exemplos, fale sobre algum evento que você fez ou participou, que você teve uma iniciativa, como é que você fez aquilo,
qual foi o impacto daquilo para outras pessoas. Então, você consegue trazer muito mais através de exemplos ah, as suas qualidades do que dizer de uma forma literal uma qualidade sua. Então, aqui algumas diferenças, né, de showing e telling, né? Ah, então, você, to show, né, comunica as ideias com táticas de escrita, né, que permitem que os leitores entendam o enredo, né, por meio de ações, pensamentos, sentidos, sentimentos. E o tell é você fornece informação de maneira explícita, direta, e o leitor ele recebe apenas os fatos e não tem muito mais espaço para outros entendimentos, né? Então, aqui um exemplo, né? Fazer esse paralelo entre esses dois pontos, né? Então, aqui um exemplo de show, né? On the shelf in my bedroom is a first place soccer medal and a first place chess trophy. Above my bed is a framework of my winning Junior Chef of the Year. Before you ask me to play cards, you should have a full wallet. I will not stop my opponent. Uh, I will not stop until my opponent looks at me in the eyes and admits you won. Ou seja, aqui você está vendo que o que o aluno está colocando é muito das qualidades, na verdade, dos achievements, né? Das realizações que esse aluno teve como primeiro colocado. Está falando aqui da medalha de primeiro lugar do futebol, primeiro lugar no xadrez, tá falando aqui que ganhou um outro Junior Chef of the Year. Então, e o que esse aluno está falando? Winning is important to me. It does not matter to me what I do as long as I win. Então, são duas formas completamente diferentes de falar a mesma coisa. Uma muito mais interessante, trazendo exemplos e sendo muito mais abrangente, né, na forma de se colocar e de mostrar para a faculdade sobre um ponto importante para a vida desse estudante. Então, e no outro você está falando de uma forma literal e direta e sem muito o que pensar. Para uma redação onde um admission officer quer conhecer você, trazer de uma forma com exemplos, né? E onde você consegue praticamente pintar, né, através de palavras, um cenário, vai ser muito mais interessante do que descrever ou ditar o que você está querendo dizer, né? E aí evite algumas coisas, né, que são importantes também da gente deixar aqui como dicas, né, para os alunos. Clichês, né? Ser bonzinho também ou ser perfeitinho demais, isso não cola. As faculdades elas entendem que a gente está lidando com alunos adolescentes, né? Escrever algo que não seja você, pretender ser alguém, né, ou alguma coisa que você gostaria de ter feito e na verdade não fez. Evite temas polêmicos também. Aqui é importante você mostrar muito mais o seu lado pessoal, a sua evolução interpessoal, né? E ser generalista, teórico ou morno, né? Seja autêntico mesmo, né? Buscar essa autenticidade é fundamental. E aí também os últimos pontos aqui que a gente quer abordar, né, trazer para vocês, os principais erros que os alunos cometem, de acordo aí com os nossos orientadores de redação que eles trouxeram aí para a gente compartilhar com vocês. Primeiro, textos muito monótonos, né, sem reflexão, pedantes ou, né, se autoelogiando demais, né, dos projetos, atividades, o que você fez com aquilo. Project statement, ao invés de um personal statement. Então, muitos alunos que fizeram muitas atividades extracurriculares, isso é fantástico, é ótimo. Mas ao invés de você explorar os ensinamentos, os desafios, o que aconteceu com aqueles projetos, os alunos ficam descrevendo o que você fez, né? Então, descrevendo atividades fica chato, né? No final das contas, você está meio que se autoelogiando o tempo todo. Incluir detalhes desnecessários sobre alguma outra história, né? Também, então isso também é chato. O melhor personal statement não é sobre o seu principal feito, né? Mas é aquele que melhor fala quem você é. Então, isso também é algo para levar muito em consideração quando você começa a escrever suas redações.
E também muitos simplesmente não respondem a pergunta do prompt, né? Ou do personal statement, ou do supplement essay, não, acaba não respondendo, acaba desvirtuando para outro assunto. Começa, mas no final não responde o que a faculdade pediu. Então, isso é, no final das contas, muito ruim e acaba perdendo-se, né, um pouco. Então, dentro do programa, né, Daqui para Fora, a gente começa esse trabalho com os alunos. A gente criou, né, inclusive, um writing program para os nossos alunos no primeiro semestre da candidatura, que é uma forma do aluno se preparar para esses steps, né, para essas pautas principais que são recorrentes e exigidas pelas universidades, né? Como a gente falou, né? Why School, Why Major, falar sobre as atividades e projetos, o Personal Statement do Common App, falar sobre algum desafio pessoal. E aí, isso já pronto no primeiro semestre, ou seja, a gente já antecipa esse trabalho das escritas com os nossos alunos, e aí no segundo semestre, já na candidatura, que é inclusive o momento que a gente está agora, inclusive com os nossos alunos que estão se candidatando para 2025, a gente já começa a trabalhar nos temas específicos de cada universidade. Aí é trabalhar junto com o aluno, qual história esse aluno vai contar para cada universidade, como contar, o que você inclui naquela redação e as diversas revisões, né? Writing is rewriting. Então, escrever diversos textos, né, até chegar na versão final que vai ser de fato enviada e inserida na sua application. E então, para a gente finalizar, e voltando aí para os próximos eventos, né, que vão acontecer, para vocês ficarem ligados, dia 17, Faculdade na Europa, dia 24, Bolsas de Estudos, e no dia 31 de julho, os cuidados de se fazer o processo sozinho, né, o processo de candidatura sozinho, né? Então, quem quiser, se inscreva nesses eventos, a nossa agenda online, um link na nossa análise de perfil também, que já está aqui no nosso chat para vocês acessarem. Então, é a melhor forma de primeiro contato. E aqui os nossos contatos finais com WhatsApp, e-mail, na análise de perfil. Então, quem tiver interesse, quem tiver, inclusive, dúvida, né, de como a gente consegue ajudar os alunos na parte de redação, pode entrar em contato com a gente. A gente pode marcar uma reunião específica sobre isso também, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta ou dúvida aqui no chat. Acho que não temos mais nenhuma dúvida. Beleza? Então, eu queria agradecer a todo mundo que estava aqui hoje comigo, né, nessa nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado, curtido aqui o tema. É um tema muito específico, né, para quem já tomou essa decisão de estudar fora, quer conhecer e entende um pouco sobre esse processo na parte das redações. É uma parte muito importante, né, no processo seletivo. Então, espero que vocês tenham curtido, né? Ah, desculpa. Tem uma pergunta aqui. Sobre as cartas de recomendação, tem algumas dúvidas. Há uma preferência para o professor de áreas de interesse? Ah, se você tiver algum professor, se você tem algum professor dentro da sua área de interesse que tem alguma correlação com o seu curso de interesse na faculdade também, seria interessante. E esse formulário é um formulário exclusivo da Daqui para Fora, tá, Pedro? Mas pode entrar em contato com a gente, né? É todo um passo a passo. A gente pode até ver se internamente ah, a gente consegue disponibilizar isso para você. Manda um WhatsApp para a gente ver se isso está disponível para outros alunos que não sejam do programa, tá? O tamanho da carta é uma folha, né? Uma folha completa. Tem todo um passo a passo, a gente tem todo um modelo ali que explica para o professor como é que isso. Inclusive, tem todo um layout já prontinho para o professor e a gente consegue dar todo o passo a passo para esse professor também, tá? Então, entre em contato com a gente pode ver aí se a gente consegue ajudá-lo especificamente. A carta, a carta de recomendação precisa ser de algum professor de matéria relevante? Não necessariamente, claro, precisa ser de algum professor que conheça muito bem. Esse é o primeiro ponto. É um professor que realmente tenha realmente uma relação muito boa com você, que conheça muito bem quem você é. E se for algum professor, se você tem, né, três professores, você tem uma relação muito boa, e um deles é de uma matéria que tem a relação com o curso que você pretende fazer, então matemática e você pretende fazer engenharia, é melhor ainda, ótimo, mas não é uma obrigatoriedade, não. Então, o importante mesmo na seleção dos professores é selecionar um professor que primeiro te conheça muito bem, que vai poder fazer uma carta muito sobre as suas características, né? Como pessoa e como estudante naquela sala de aula.
Isso, a carta tem que ser dos últimos, professores que estiveram com você, acompanhando você digital, nos últimos 2 anos. Comentou que pode ser um projeto. Se o professor que me deu aula durante os últimos 2 anos, eu fiz um projeto em conjunto com ele. Eu poderia usar? Sim, sem dúvida, Pedro. Fiz um projeto com ele há mais de 2 anos. Se ele foi um professor seu quando você era muito novinho, né? Ah, tá. Possivelmente ele pode entrar como o que eles chamam de additional letter, tá? Ou seja, pode ser uma carta adicional aos professores que estão na sala de aula com você nos últimos 2 anos. Isso, de fato, é algo que as faculdades exigem, né? Alguém dos últimos 2 anos te acompanhando academicamente. Mas esse professor, já que você fez um projeto, foi seu professor também em sala de aula, mas mais novo, você pode entrar como uma additional letter, que eu acho que pode ser interessante porque tem 2 pontos ali que ele ah, pode agregar, né? Tanto o professor, quando foi lá atrás, mas também falar mais especificamente sobre o projeto que vocês desenvolveram juntos. Legal, legal, ótimo. Beleza. Bem, acho que aqui também a gente já acabou as dúvidas. Então, quero agradecer a todo mundo que estava aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido, saiam daqui com alguma informação a mais, né? Sempre bom. Espero revê-los num próximo encontro. Uma boa noite a todos e a todas, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.